capítulo 2, a partir do 8. Aqui é o anúncio do advento do nosso Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo, vamos agora em uníssono: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos e nos encontramos ajuntados, ó Deus, diante da Tua palavra. Acabamos de ler uma pequena porção e queremos, ó Senhor, aprender da mesma e aplicar também em nossas vidas, ó Deus, porque ela tem relevância eterna. Ajuda-nos, não nos deixe aqui sozinhos, porque sem a ação do Teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra, nós vamos fazer aqui só meros discursos, mas esta palavra, ela deve ser aplicada aos nossos corações, e ela o será pelo Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, eu acredito piamente que ela não volta vazia. A Tua palavra não volta vazia, ela cumpre propósitos, mesmo que não entendamos racionalmente falando. Ela cumpre o propósito de salvar, de condenar, de confrontar, de consolar, de confortar, de glorificar o Teu nome. Então, faça como lhe aprouver. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou me deter no verso 14. A tradução da NVI nos diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Um pouquinho diferente da tradução que nós temos, revista aí, atualizada. Durante a minha infância, eu me lembro de duas lojas em São Paulo. Eu sou de São Paulo, vivi grande parte da minha vida ali. E, aliás, saí dali praticamente no final da minha adolescência, vida adulta. Mas durante minha infância, lembro-me de duas lojas em São Paulo, que na época de Natal, elas eram enfeitadas com árvores, luzes, aliás, muitas luzes. Essas lojas, elas não existem mais, elas se chamavam Mapping e Mesbla. Em São Paulo, você tinha várias lojas espalhadas pela cidade. Enquanto eu caminhava com os meus pais, porque eu andava bastante com a minha mãe, com o meu pai, algo também que eu me lembro, além das árvores, das luzes, dessas lojas de departamento, é que também tinha as musiquinhas, né? Você passava, e como eram lojas de departamentos assim, de um grande porte, então tinha as musiquinhas. Claro, obviamente, para atrair
as pessoas, os clientes. E esse verso 14, eu me lembro muito bem, né? Essa musiquinha tocando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Este refrão era algo que ficou vivo. Aliás, de muitas coisas que eu lembro na minha infância, eu lembro de muitas coisas. Esta é algo que eu me lembro principalmente porque eu ia com os meus pais, ou com a minha mãe ou com o meu pai. Considerando isto, meus queridos irmãos, será que realmente as pessoas que passavam ali ouvindo aquela musiquinha, inclusive eu, enquanto garoto, pequeno, criança, será que realmente eu compreendia as palavras que estão aqui neste verso 14? Claro que não, particularmente não, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que passavam ali, elas simplesmente estavam vendo aqueles enfeites, as árvores, as luzes, até mesmo ouvindo estas músicas. Entretanto, não sabiam o verdadeiro significado de duas palavras que eu quero destacar esta noite para a igreja. O texto nos diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor, na NVI. Glória e paz. As duas principais palavras aqui deste hino. Assim como nós temos o hino de Maria, o Magnificat de Maria, onde ela diz que Deus é Salvador, é poderoso e também Deus é santo, aqui nós temos um hino que diz: glória a Deus e paz na terra. Então eu gostaria de primeiramente considerar este primeiro termo, esta primeira palavra, glória. Eu não sei se você já reparou, mas eu e você, nós somos focados em glória. Tudo que você faz na vida, ou praticamente tudo que você diz, ou praticamente tudo que você diz, todas as escolhas, ou praticamente todas as escolhas, todas as suas reações, ou praticamente todas as suas reações, é feito para alcançar algum tipo de glória. Talvez você esteja um pouco confuso sobre o que é glória, mas então nós vamos ver isso na Escritura Sagrada. Eu e você, nós fomos criados para viver para a glória do Senhor, de Deus. A principal motivação do seu coração deveria ser Deus glorificado em cada momento da sua vida. Toda a criação foi projetada para nos lembrar da glória de Deus. A Bíblia nos diz o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas lá no Salmo 19, no verso 1, o que a Bíblia nos diz? Que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação foi projetada para nos lembrar da glória de Deus. Seja o formato único de cada floco de neve, que nós não temos aqui, ou de repente uma estrela que brilha, ou o calor de uma fogueira, tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. E é assim que os nossos primeiros pais foram criados, em um momento em que eles foram chamados para obedecer ao Senhor, para glorificar ao Senhor.
mas infelizmente eles escolheram não viver para a glória de Deus, mas eles escolheram viver para eles mesmos. E a Bíblia vai nos dizer então que desde aquele momento terrível, onde eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde eles cederam à tentação, à proposta da serpente, de que eles na realidade seriam semelhantes ao Senhor. Então, desde aquele momento terrível, existe uma luta feroz em nossos corações. Nós nem sempre vivemos para a glória de Deus. Nós queremos lutar pelas nossas próprias pequenas glórias. Por exemplo, alguns de vocês pegaram um trânsito esta semana? Falar de trânsito em São Luís, né? É fácil. Eu aposto que, provavelmente, no trânsito de São Luís, primeiramente vocês não pensaram na glória de Deus em determinados momentos. Nas pequenas coisas. Alguns, esta semana, talvez, lutaram contra a luxúria, trocando a glória de Deus pela glória momentânea de prazeres que não agradam a Deus, de desejos que não agradam a Deus, talvez domínio próprio que você teve que ter, mas você não teve porque você cedeu o quê? A sua glória. Talvez, no final do mês de novembro, alguns lutaram com o materialismo da Black Friday, enquanto vocês estavam ali sendo instigados a comprar, a consumir para satisfazer a sua glória. Alguns lutaram contra o orgulho, escolhendo viver para a sua glória, em vez de lutar e viver para a glória de Deus. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, nos confundimos a respeito de glória, meus queridos irmãos. Nós acabamos de ler um texto esta noite, o presbítero José Luiz leu aqui, Êxodo 20, 15, que diz o quê? Êxodo 20, 15? Não furtarás. E eu fiz questão de colocar realmente na liturgia, ali no momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque é isso mesmo que acontece quando nós não obedecemos a Deus. Quando nós não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, o quê? Subtraindo algo que não é nosso. Porque queremos viver para a nossa glória. Para a nossa glória. E aí você pode dizer, pastor, mas o senhor pegou pesado, então, colocando esse texto, então a gente tem que rasgar a Bíblia. Rasga a Bíblia. Pode rasgar. É quando pessoas vêm até nós, presbiterianos reformados, para falar sobre eleição e predestinação. Então a gente vai rasgar a Bíblia toda. Porque não há como você ler a Bíblia e fugir destas verdades explícitas. E que o homem, infelizmente, está buscando a sua glória. Mas a Bíblia nos diz aqui, glórias a Deus nas maiores alturas. Fomos criados, idealizados, projetados para glorificar o nosso Deus. E como nós fomos salvos, e aqui está falando sobre o anúncio do advento. E como nós fomos salvos em Cristo Jesus, e estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, conforme a imagem de Cristo Jesus, e como também eu acredito que esta palavra aqui
não é um amontoado de palavras, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela tem poder para transformar as nossas vidas, então eu acredito que no decorrer dos nossos dias, semanas, anos, quando nós vamos caminhando com este Cristo, que é o Senhor da glória, nós vamos realmente vivendo mais a glória de Deus e menos a nossa glória. E quando falamos de advento, quando estamos pertinho aí do Natal e a gente fala para falar do verdadeiro sentido, significado do Natal, não tem realmente como fugir desse texto aqui dos pastores, deste hino, glória a Deus nas alturas. Imagina, irmãos, imagina como seria o mundo se todas as pessoas vivessem para a glória de Deus. Você consegue imaginar? Imagine como seria viver numa sociedade onde cada coração fosse governado pela glória de Deus. Não haveria guerra, não haveria pobreza, não haveria divórcio, não haveria assassinato. No entanto, eu sei que isso é muito distante da nossa realidade, porque nós vivemos o quê? Neste corpo corrupto, mortal. O nosso planeta é habitado por pessoas que vivem para a sua glória, para a sua própria glória, e infelizmente isto inclui a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Eu estou falando tanto daqueles que estão aqui esta noite, que foram regenerados, como também estou falando para todos quantos que aqui estão esta noite que não foram regenerados, porque Deus sabe realmente quem nasceu de novo, meus irmãos. A segunda palavra está aí, paz na terra, mas eu vou me deter primeiramente aqui, paz. Paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Eu e você não fomos criados apenas para viver para a glória de Deus. Olha bem, nós não fomos criados apenas para viver para a glória de Deus, nós fomos criados também para viver em paz com Deus. Nós fomos criados para ter a grande honra de sermos os reverentes e obedientes amigos de Deus, mas um momento terrível naquele jardim fez com que esta paz desaparecesse. Mas a Bíblia nos diz lá em Gênesis 3:8, que Deus, na virada do dia, fazia o quê? Ia comungar com aquele casal, comungar com Adão. Eu fico imaginando, deveria realmente ser uma imagem linda. Deus andando com a sua criação, com os seus amigos. Mas chegou um dia que este casal, eles fugiram da presença de Deus, escondidos, cheios de medo e de vergonha. Por quê? Porque a paz que existia entre Deus e o homem ficou totalmente abalada. Irmãos, a paz com Deus também permitia que Adão tivesse paz com ele mesmo. Não porque Adão era forte, não porque Adão era sábio, não porque Adão sabia do futuro, mas porque Adão tinha um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. A palavra paz no hebraico, todos sabem, né? A palavra paz no hebraico. Qual é a palavra paz no hebraico?
Qual? Shalom. Shalom, bem conhecida, né? Esta palavra no Antigo Testamento. É interessante que esta palavra do Antigo Testamento, a palavra shalom, ela não apenas significa ausência de conflito. Porque quando você pensa em paz, você logo pensa em quê? Em ausência de conflito, de guerra. Os homens procuram paz. Não é verdade? Os judeus e os muçulmanos, ali na região da Palestina, eles estão procurando paz já tem décadas. Aliás, já tem milênios. Mas eles nunca conseguirão ter paz. Então, biblicamente falando, não é apenas ausência de conflito, meus queridos. Esta palavra paz, shalom, ela significa, ela mostra que todas as coisas estão na sua ordem devida e funcionam da maneira pela qual foram designadas. Isso que é paz. Paz significa que toda a criação de Deus antes da queda funcionava perfeitamente, na sua devida ordem, no seu devido lugar. E o homem também funcionava o quê? Ali, perfeitamente, diante de Deus. Mas a Bíblia nos diz que, infelizmente, esta paz ela foi abalada. Nós, filhos de Adão, ficamos totalmente depravados, meus irmãos. Eu sempre gosto de dizer que com a queda de Adão, é claro que a maldição entra no mundo, a maldição do homem ser afastado de Deus, ficar alienado de Deus e também de morrer fisicamente. Ele morre espiritualmente, morre fisicamente. Hoje, mesmo regenerados em Cristo, nós vivemos aquilo que eu chamo de derivativos da morte. Nós experimentamos ansiedade, nós experimentamos raiva, nós experimentamos frustração, nós experimentamos depressão, nós experimentamos falta de esperança, nós experimentamos tudo isso aí. Constantemente, todos os dias, talvez você esteja lutando para acalmar o seu coração. Por quê? Porque o shalom foi abalado. A paz foi abalada, meus irmãos. E não somente esta paz foi abalada com Deus, mas ela também foi abalada em relação ao outro, ao próximo. Porque o que a Bíblia vai nos mostrar? A Bíblia vai nos mostrar que logo um irmão vai matar o outro irmão. Esta paz, aquela desobediência dos nossos primeiros pais, além de trazer a glória que deveria ser somente do Senhor, mas agora o homem vai viver a sua própria glória. Deus não vai ser mais a sua referência, mas o próprio homem vai ser a sua referência, o seu coração. O homem também agora, em busca dos seus próprios interesses, porque ele não tem paz com Deus, ele não tem paz com o seu próximo, você vai ver Caim matando o seu irmão Abel. Eu tenho certeza absoluta que neste mês de dezembro, hoje é dia 15 de dezembro, estamos na metade do mês. Eu tenho certeza que este mês você já deve ter vivido algum tipo de conflito na sua vida. Você já viveu algum tipo de preocupação nesses 15 dias? Você já viveu algum tipo de frustração nesses 15 dias? Mas a Bíblia diz aqui que
e a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ele veio nos trazer esta paz. Então imagine agora comigo esta paz na terra. Imagine como o mundo seria se todas as pessoas vivessem assim. Não haveria conflitos entre pai e filho, não haveria conflitos entre marido e mulher, não haveria conflitos entre patrão e funcionário, não haveria conflitos entre irmãos em Cristo Jesus. No entanto, como eu disse e repito, isso está muito distante da nossa realidade, meus queridos. Bom, deixa eu reforçar isso aqui. Se você tem um problema com glória, e você tem, se você tem problema com paz, que você também tem, então você tem um outro problema, que é o problema do seu coração. E se de fato, olha bem, preste atenção, se de fato nós não olharmos para o advento de Cristo e para este Cristo que um dia nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se nós não olharmos para este bebê, para esta criança que cresceu em estatura e graça, que cumpriu com a sua missão, que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi assunto ao Pai, aos céus, enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, e que a igreja não está órfã, e que pessoas estão sendo salvas, regeneradas, para glorificar este Deus e também para que pudéssemos ter paz com este Deus. É por isso que fomos justificados, para ter paz com Deus. Se nós não entendermos isso e internalizarmos isto, então a vida realmente será uma vida caótica. O trânsito será frustrante. A insanidade sexual da nossa sociedade vai se naturalizar. Porque infelizmente, até mesmo para muitos cristãos que professam Cristo Jesus, parece que a sexualidade que não deve ser praticada, por exemplo, antes do casamento e dentro do casamento somente com o seu cônjuge, parece que está se naturalizando. Se você realmente não entender e internalizar tudo isso, que você deve glorificar a Deus e que você já tem paz com este Deus na pessoa de Cristo, então você realmente vai ter muitas dificuldades no seu casamento. Você vai ter muitas dificuldades para obedecer o seu pai, você filho que está aqui. Por quê? Porque o seu coração está buscando, não ao Senhor, mas está buscando a sua própria glória. E este coração que busca a própria glória não pode ter paz, porque nós fomos criados pelo nosso Deus, pelo nosso Criador, e nós só vamos encontrar paz, tranquilidade, descanso neste Criador. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Lembram? Eu vos dou a minha paz. E Jesus, quando diz
olha aqui, meus discípulos, eu vos dou a minha paz. Ele não disse, vocês estarão ausentes de conflitos. Ele não disse isso. Porque paz é o seguinte hoje, mesmo diante deste mundo em confusão, neste turbilhão de coisas que todos os dias tentam nos tragar, nós temos que realmente aprender o que Paulo escreveu. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Aí você realmente vai poder abrir a boca e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, você precisa realmente colocar o seu coração diante deste Deus da glória. E este Deus da glória que trouxe o quê? Paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que Davi, no Salmo 51, verso 10, depois de ter feito a besteira que ele fez, ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na NVI está um espírito estável. Sabe o que eu e você, nós precisamos? É de fato de uma mudança radical no nosso coração, meus queridos. Esta pequena canção aqui, deste verso 14, ela realmente fala da celebração de um bebê. Estas palavras definem nossa maior necessidade. E qual é a nossa maior necessidade, meus queridos? Está escrito lá em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Este verso 14, este pequeno hino, este breve hino, este sucinto hino, nos mostra realmente, meus queridos, a maior necessidade que nós temos de, a cada dia, ter um coração renovado, visitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Por isso que é imprescindível a palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós temos que pregar esta palavra para nós mesmos todos os dias, porque ela fala. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, mas esta palavra não somente nos justificou, nos declarou justo, mas esta palavra está nos salvando de nós mesmos, da nossa própria glória. Porque ao glorificar a Deus, naturalmente, a paz que excede todo entendimento virá ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Meus queridos, interessante é que hoje pela manhã na IBD eu disse que nós não podemos abrir mão da graça de Deus, porque ela está sendo ininterruptamente oferecida a mim e a você. Nós, crentes em Jesus. E a única esperança para mim e para você de não vivermos para nós mesmos, a única esperança de nós experimentarmos esta paz é realmente pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Preste atenção. Esse texto aqui, que fala sobre o advento do Filho do Homem, fala sobre o advento do Verbo,
que se encarnou, é interessante, é que aqui é pura graça. Pura graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagine Deus se encarnando. É graça. Ele vindo até nós. Ele deixou a sua glória e veio até nós. Hoje oramos, hoje cantamos, hoje celebramos. Por quê? Porque o Redentor, ele desceu da sua glória, ele se esvaziou, habitou entre nós. É graça de Deus. E para nos salvar, este advento aqui, este bebê aqui, este hino que glorifica e louva este bebê, ele vai morrer mais tarde. E a morte de Cristo também é graça de Deus. O nascimento do Filho do Homem é graça de Deus, mas a morte dele também é graça de Deus, porque tudo é graça de Deus. Porque pelo nascimento se cumpre todas as profecias a respeito do Messias. Pelo nascimento, pela encarnação, a salvação vem até nós. E pela morte e pela ressurreição, a salvação, ela é o quê? Consumada. Louvado seja Deus por isto, meus queridos. Este pequeno hino celestial anuncia a redenção, queridos. Mas também nos lembra da nossa constante necessidade de graça. Ainda que o poder do pecado tenha sido quebrado, e o poder do pecado foi quebrado quando nós fomos alcançados, nos libertando da condenação eterna, por exemplo. Eu quero dizer que esta graça de Deus, ela está aí, para mim e para você, para nos libertar das nossas pequenas glórias pessoais. Para que de fato, quando eu abrir a boca e dizer assim, eu sou um servo inútil, eu sou uma serva inútil, isso de fato ganhe concretude, ganhe vida, ganhe o dia a dia, não somente da boca para fora. Nós precisamos desta graça de Deus cotidianamente. Não abra mão de clamar por esta graça de Deus todos os dias. Não abra mão disto, meus queridos. Por quê? Porque você nasceu de novo. Eu vou dizer algo aqui que eu não tenho nenhum problema em dizer. Se você de fato nasceu de novo, você será incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque eu não consigo conceber, porque para mim, biblicamente, só aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Não tem meio termo aí. Então você vai ser ali incomodado, para que aos poucos você deixe de viver para você mesmo e viva para Cristo Jesus. Aos poucos você realmente perceba que agora em Cristo você tem paz com Deus. Não somente a paz da justificação,
porque você foi declarado justo, mas a paz de uma vida que está sendo o quê? Transformada. Neste advento, eu gostaria de convidar você esta noite, para que todos juntos pudéssemos nos lembrar do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo vem nos libertar de nós mesmos, das nossas glórias, e a nos convidar a participar de um reino muito mais glorioso, e a glorificar de fato o Rei deste reino, que é Cristo Jesus. Lembre-se também que o nascimento de Cristo não apenas lhe garante paz eterna com Deus, mas permite que você viva em paz aqui, com Deus, com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que você vê no verso 11, Lucas escrevendo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o quê? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Eu gostaria de terminar, meus queridos, relembrando as minhas caminhadas com os meus pais no centro de São Paulo, na São João, onde ficava o Mapping. Perto da 7 de abril também tinha um Mapping, tinha uma mesbla. Quando eu via aquelas árvores, eu era pequeno, eu era um católico romano, onde eu via aquelas luzes, a cidade toda enfeitada, e esta musiquinha tocando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. Bem, naquela época, eu não entendia nada do que esse texto significa, mas hoje não. Pela graça de Deus, aquele menino que só ouvia aquela musiquinha, pela graça de Deus, hoje eu entendo o que isto de fato significa. E pela graça de Deus e para a glória dele, esta noite eu espero que ao sair daqui, você também entenda o que este texto significa. Que nós temos que dar glória a este Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, porque somente Ele é digno de toda a glória. E que ao glorificar este Deus, a paz, realmente ela habita na terra, ela habita em meu coração, no seu coração. Porque outrora, pequenininho, naquelas lojas, eu era inimigo de Deus. Mas hoje, eu sou o quê? Amigo de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Eu vou pedir para que o pastor Otonildo nos eleve a Deus em uma oração. Vamos ficar de pé, irmãos.